bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank é um programa aqui do canal Cor do Dinheiro, onde nós fazemos análise semanal do ponto de vista político e económico. Semanalmente também estão comigo o Jorge Marrão, o Joaquim Guiar e o Carlos Albuquerque. O Joaquim continua no estaleiro, desejamos as suas melhoras. E antes de irmos ao programa, também deixe-me fazer o disclosure habitual, que é lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e também com a Belt Seguros. E este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, vamos lá à agenda desta semana. Olha, vamos começar com uma rubrica nova que é apresentar um gráfico todas as semanas, e esta semana vai ser sobre demografia. Vamos falar sobre isso a seguir. Depois vamos conversar sobre precisamente este tema, a demografia e o impacto nas pensões. Depois daremos um salto às eleições francesas, os resultados da primeira volta, o que é que se perspectiva para este fim de semana e, sobretudo, o impacto que pode ter na situação política em Portugal. Jorge, vamos começar com os gráficos, que foi de tua autoria, certo? Vamos pedir à Regi para ir colocando isto no ar, mas se quiseres fazer uma introdução. Sim. Como é que eu cheguei aos gráficos e entendi que poderia ser interessante nós no Think Tank abordarmos este tema do envelhecimento populacional? Eu estava a ler um relatório que a Comissão Europeia produz com alguma regularidade, não sei se é anual, mas julgo que sim, que é o relatório do envelhecimento da população na Europa. Não é anual, mas é quase anual. Quase anual. Quase anual. E é um relatório muito interessante porque obriga todos os governos... Tens aí um gráfico já no ar e os nossos espectadores também? Sim. Obriga todos os governos a fazer a projeção orçamental Sim. que resulta do envelhecimento populacional. E para as pessoas perceberem quais são os temas que estão em cima da mesa, os temas para se fazer este relatório, são obviamente a evolução da população, a evolução da produtividade do trabalho, o número de trabalhadores, o desemprego, a inflação, a taxa de juros, que depois se traduzem em custos para os orçamentos. E quais são estes custos? São os custos com a saúde, diria, rotineira, depois a saúde mais longo prazo, a educação e depois chegamos ao próprio volume de pensões que os diferentes Estados têm que pagar. E os números não são nada simpáticos, nada. E que obrigam a uma grande reflexão, e nós hoje vamos falar sobre as eleições francesas e também sobre os temas da ligação do envelhecimento à imigração, para nós percebermos naquela famosa frase, isto está tudo ligado, e ver como é que estas coisas estão ligadas. Mas eu talvez para estimular aqui as pessoas, daria aqui alguns números. Portanto, em 2022... Era aquele gráfico que estava ali, não era? Não é aquele gráfico eu já vou chegar, aquele é o número de... Então, vou pedir Vamos ao chegar, Marco... começamos daquele gráfico, pode ser aquele gráfico. Pode ser o primeiro. Pode ser o primeiro? Pode. Então vamos lá começar pelo primeiro. O primeiro é para as pessoas verem como é que tem evoluído o número de idosos relativamente ao número de jovens. Sim, ali a base é 1961. 1961, nós estamos a falar, eu aqui vou ter que usar os óculos, eu não quero estar a querer daqui. É um problema de idade. 30, exatamente, problema de idade, eu já estou naquela curva, portanto eu estou a contribuir para o crescimento da curva. Portanto, nós estamos a falar em 30 idosos para 100 jovens e agora temos 180 idosos para 100 jovens. Portanto, temos mais idosos que jovens. Mais idosos que jovens. Os jovens é até aos... penso que ali é... 186. 186. Agora, as pessoas têm que pensar o que é que isto significa. Isto significa que o número de pessoas que vai entrar no mercado de trabalho é muito mais reduzido relativamente aos pensionistas que estão a chegar ao momento das pensões. O que quer dizer que temos aqui um problema de financiamento. O que quer dizer que isto só se resolve quer dizer, pode-se resolver várias formas. Que ninguém gostaria é que os idosos morressem mais cedo. Não há nenhum idade, de todas aquelas projeções, todos os países, a esperança de vida está a aumentar. Portanto, isso é das tais
que não acontecerá quase de certeza. Então, como é que nós resolvemos isto? Nós só resolvemos isto com mais pessoas que têm que vir ou de nascimentos ou de imigração. Pois. Não há muita volta a dar. Agora, qual é o impacto que isto tem? E para as pessoas pararem a pensar. A Europa, em 2022, a estimativa é que somos 449 milhões. Em 2070, podem dizer, bom, isso é daqui a muitos anos, mas são muitos, são 432. Portanto, estabilizamos. O que significa que o nosso crescimento do PIB só pode ser gerado por aumentos significativos de produtividade ou por mais pessoas entrar na Europa. Ou então por mais população. Mas as projeções não indicam isso. Pois. Indicam que os europeus tomaram uma decisão sobre o número de filhos que querem ter e esse número de filhos anda a gerar este tipo de movimento populacional. Aliás, para as pessoas terem uma ideia, Jorge, nós neste momento temos 10,6 milhões de habitantes e podemos chegar a partir de 2050 com 8 milhões de portugueses. 8 milhões. O que significa que recuamos andamos muito para trás relativamente a este indicador da população. Mas então, e isto é para as pessoas, enfim, pararem um bocadinho e pensarem, os Estados vão ter que continuar a pagar pensões, que os idosos existem. Claro. Como é que os Estados não podem sofrer em termos orçamentais? É reduzir o valor das pensões. Sim. Que também está previsto neste estudo. Então, eu vou dar um número para as pessoas perceberem. A relação entre o benefício com pensões e salário médio em 2022 na Europa é 43%. Pois. Em Portugal é 69,4%. Passa a 36%. Pois. Portanto, uma pessoa vai ganhar um terço. Sim, e Portugal passa de 69,4% para 38,5%. Sim, 30%. Passa de 50% para 30%. Sim. Portanto, aquela conversa que as pensões vão aumentar. Atenção, senhores espectadores, este é que é o momento importante do programa. Podes dizer, Jorge. Não acreditem. Não acreditem, porque todos os números destas projeções são feitas para os 27 países. E os dados são todos revistos com muito cuidado e os pressupostos são iguais para todos os países. Portanto, é melhor acreditar nestes números, ok? Pronto. E, portanto, está lá muito evidente o que é que vai acontecer ao sistema de pensões. Ou seja, a sustentabilidade das pensões para continuarem a ser pagas significa que, em média, os pensionistas vão receber menos. Eu, se calhar, agora não me vou alongar, até para que o Carlos entre nisto, mas é importante as pessoas perceberem que a relação entre a demografia, a política, a imigração, o produto interno bruto e a economia está completamente ligada. Pois. E, portanto, não podemos desligar uma coisa da outra. Isto é um fenómeno, em vez de estarmos a discutir, podemos estar a discutir o falhanço do Ronaldo. Não, acho que é uma coisa relevante, até porque seria bom... Podemos perder imenso tempo com comissões parlamentares de inquérito. Podemos perder imenso tempo de inquérito. Mas este é um problema que não vamos escapar, porque são movimentos muito lentos, muito pesados e que demoram as economias e a sociedade a reagir. E por isso é que estamos a assistir na política uma grande perturbação social, porque ela já incorpora uma parte deste problema. E os políticos sabem disto perfeitamente, mas fazem de conta que o problema não existe. Fazem de conta que o problema não existe. E contam uma história completamente diferente aos eleitorados. Carlos, o que nós temos aqui é uma realidade crua e nua dos números. Temos uma realidade nua e crua dos números de hoje e uma realidade nua e crua de possíveis tendências se não se fizer nada. E, portanto, este é um aspecto que me parece que é muito relevante. Quando falamos em e eu repito, digo isso permanentemente, quando falamos em projeções de longo prazo, falamos sempre em projeções que se fazem com base naquilo que são as realidades ou aquilo que se sabe e aquilo que são as condições de hoje. E as projeções de longo prazo têm que ser vistas, acima de tudo, como elementos de input para tomar decisões hoje. E, portanto, os números que o Jorge disse são corretíssimos se não se fizer nada, se mantiver tudo como está. E estas projeções são projeções que são permanentemente revistas. Portanto, este é um primeiro ponto, que é as projeções de longo prazo são
cientificamente bem feitas, matematicamente corretíssimas, mas nunca levam em conta efeitos dinâmicos, mas são, acima de tudo, alertas sobre aquilo que temos que fazer hoje. Eu vou também pegar aqui nos números, tenho aqui muitos números também, aliás, aqui há uns dias fui falar aí numa zona e falei sobre este tema. As projeções em Portugal foram feitas pelo INE, o INE tem um estudo sobre as tendências populacionais de 2018 a 2070. A conclusão básica, uma das conclusões básicas, além daquela que o Jorge disse, que é evidente que é o envelhecimento da população, era que a população residente ia descer permanentemente até 2070. Só havia duas zonas que cresciam no país, era Lisboa e o Algarve. Lisboa e o Algarve tinham um ligeiro acréscimo populacional, o resto do país decrescia. Em 2018, o Jorge falou há bocado de uma coisa interessante, que é a população cresce. Há duas grandes fontes de crescimento da população, ou de crescimento da população, é aquilo que é o chamado saldo natural, nascimentos, menos mortes, óbitos, e aquilo que é o chamado saldo migratório, imigrantes, menos emigrantes. O primeiro neste momento é negativo. O primeiro é negativo há montanhas de anos. Sim. O primeiro é negativo há montanhas de anos, nomeadamente em 2023, o primeiro foi negativo em 33 mil pessoas. Pois. 33 mil, 40, 45, 26... O primeiro é negativo desde há muitos anos. Sim, tem sido quer dizer que de negativo. Forma orgânica a população portuguesa está a diminuir. De forma orgânica, pois. Ou seja, em termos de nascimentos menos óbitos, há sempre muito mais óbitos do que nascimentos e desde há muitos anos que o saldo, o chamado saldo natural, é negativo. O que é que se passou com o saldo migratório? Até 2020 o saldo migratório era negativo, sempre negativo. A partir de o saldo migratório, a partir de 21, passou a ser positivo. 72.021, começou a ser positivo, em 2019 passou a positivo. Até 19 foi sempre negativo. Pois. A partir de 19 foi sempre positivo. Disparou. Ou seja, mais imigrantes, menos do que emigrantes. E os números são 42.000 em 19, 19.000 em 2018, 72.000 em 2021, 136.000 em 2022 e 155.000 em 2023, o que é um número perfeitamente disparatado, muito grande para a nossa dimensão. E isto fez com que a população em Portugal, desde 2020, esteja a crescer. Ou seja, a residente, ao contrário das estimativas de longo prazo do INE de 2018, que estimavam um crescimento permanente, a população residente em Portugal tem crescido nos últimos anos, nomeadamente no último ano. Nós temos em 2023, o último número são cerca de 10 milhões e 600 mil, e tínhamos 10 milhões e 400 mil em 2022, 10.450, 10 milhões e 360 mil em 2001. Portanto, a exceção alerta no sentido de dizer que as projeções de longo prazo são cientificamente muito válidas, mas têm sempre, aliás, o próprio INE diz isso no seu estudo, têm sempre que ser entendidas como projeções, como tendências, como projeções com base naquilo que são os dados do momento e não aquilo que são os valores que vão acontecer no futuro. E isto é um ponto principal. E de tal forma que esta dinâmica da migração, que o INE não tinha previsto em 2018, nenhum de nós tinha previsto, era impossível prever. Esta dinâmica de migração tem feito mudar os valores. Carlos, era impossível prever porque a lei mudou em 2018. Não, tudo bem, mas esses são os efeitos dinâmicos. Tu não sabes que não vai mudar daqui a um ano ou dois. Isso não vai mudar daqui a 4 ou 5 anos. Esses são os temas, não só de legislação, temas de regulação, temas europeus, temas políticos e temas em geral da dinâmica das populações, que nós não... Agora, todas as projeções de longo prazo são extremamente válidas. Tudo aquilo que o Jorge disse é corretíssimo, tendo presente, se não fizermos nada, vai acontecer aquilo. E o que está em causa aqui é temos que fazer alguma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa, Camilo, dados que também aqui há dias. Por exemplo, neste momento temos a taxa de natalidade, 1,5 crianças por mulher na Europa, e no fundo corroborando aquilo que o Jorge disse, quando a taxa de manutenção deveria ser 2,1. A única exceção é a França. Mas porquê que é a França? Porque são as mulheres dos imigrantes, nomeadamente os árabes.
E, por exemplo, mas esse é um tema relevante depois para a demografia. Sim, esse para a análise é um tema muito relevante para a demografia. Tudo isto que vocês estão a dizer, que é o aumento da população por causa da imigração e que nos ajuda a economia, tem um problema, que é ou a gente integra as pessoas ou nós estamos a ter o fenómeno que temos neste momento em Portugal. Certo, Jorge, Camilo, só mais 2 números que me parecem também relevantes. Na Europa espera-se que em 2050, se tudo se mantiver, as pessoas com mais de 65 anos, que hoje serão 30% em vez de 20% hoje, a cota populacional da Europa no mundo em 2000 passará de 6% para 4%, nós seremos cada vez... Porquê? Porque na Ásia e em África o crescimento populacional está a ser muito significativo, não é? E só mais um dado, nos próximos 30 ou 40 anos, a idade média crescerá 5,8 anos. 5, 6, ou seja, a idade média populacional. Só por curiosidade, por exemplo, eu gosto sempre de falar de Moçambique, que eu tive muita ligação com Moçambique. Em Moçambique, a idade média é menos de 20 anos. É verdade. Nos países africanos, a idade média é menos de 20 mais anos. Mais de 50% das pessoas têm menos de 20 anos. A idade média é menos de 20 anos. Evidentemente que há um tema de natalidade, de mortalidade infantil muito alta, etc. Sim. Portanto, estes são dados muito relevantes. O que é que há que fazer? O tema das pensões é relevantíssimo. É possível inverter isto? Tem que ser possível inverter isto. O problema é como. E aí é como. Mas aí temos que ter governos capazes de ter a coragem de o fazer. Por exemplo, alterar, e já falámos várias vezes, na alteração do modelo de sustentabilidade das pensões. É curioso que este é um tema interessante nas eleições francesas, já lá iremos. Mas, por exemplo, por que não o governo começar, porque não em Portugal, se começar a transformar, se começar a graduar, porque estes temas não se resolvem de um dia para o outro, são temas graduais. Por que não começar a tornar gradual um sistema próximo do sistema suíço? Na Suíça, penso que a pensão máxima nem chega a 3.000 francos suíços. Não, o resto é descontos para os privados. O resto são descontos que são feitos obrigatórios, não é meramente voluntário, mas são descontos em que as pessoas descontam para uma conta como se fosse uma conta pessoal, que está a capitalizar para a sua pensão. Que é o sistema de capitalização. É um sistema misto. Tu tens dificuldade de vender essa ideia ao Partido Socialista em Portugal. Já nem falo dos blocos de esquerda nem do PCP. Esses são os temas. O Bloco de Esquerda e PCP neste campeonato estão completamente fora. Os blocos de Esquerda e PCP só pensam que nacionalizamos o país todo e pagamos a toda a gente se houver dinheiro, se não houver... Mas o PS está muito contaminado por esse debate. Está, no programa do PS, está absolutamente contra o plafonamento, que é uma lógica deste tipo. Claro. E porquê é que o PS está contra o plafonamento? Porque no dia em que se plafonar, que pode ser gradual, mesmo que seja gradual, tu acabas por ter as pessoas que entram no regime de plafonamento passam a descontar para a Segurança Social em função do valor plafonado. E, portanto, começam a perder receitas hoje, ou seja, menos receitas porque as pessoas mais novas, que são aquelas que teoricamente entrarão no regime desses, passam a descontar algum valor para a sua própria conta de reforma, que sendo obrigatória, mas é individual. Sim. E, portanto, este é o problema dos modelos, como o nosso modelo, em que os que trabalham descontam para aqueles... Camilo, e depois o problema que o Jorge viu é claríssimo. Cada vez são menos os que trabalham para aqueles que estão reformados. Mas isso agora leva-nos ao ponto seguinte, que é, quando a classe política pega neste tema, a resposta normalmente é: não se preocupe, é que o sistema está equilibrado, não está nada falido e nós vamos garantir que continua a haver pensões para as pessoas. E depois o Governo inventa uma comissão, pseudo-comissão, para dizer assim: vamos estudar outras formas de financiamento da Segurança Social. Isto quer dizer, é um eufemismo, quer dizer, vamos estudar outros impostos para financiar a Segurança Social. Agora aqui a questão é: que tipo de impostos, novos ou a de subir os atuais, e sobretudo até onde é que a economia aguenta mais impostos para estar a financiar o sistema de Segurança Social? Os governos, este relatório é um relatório interessante porque, como é uma comparação entre os 27 países, percebe-se para onde é que caminham as grandes tendências políticas dos diferentes países. Os governos dizem uma meia-verdade e por isso é que as pessoas ficam enganadas. Porque quando eles dizem que a pensão está sustentável, os números que aparecem é verdade. Só que falta dizer a outra parte. É sustentável porque eu tirei de pensão. Ora bem. As pensões, o que nós vamos gastar por pensões em relação ao PIB, até melhora um bocadinho. Só que não dizem a outra parte do problema. Mas tu vais ganhar menos quando fores pensionista. E as pessoas que estão a ver podem perceber isso, porque nos anos 90
ainda eram os melhores 5 dos últimos Claro, 10. é exatamente isso. E agora não é. Agora isto depende daquilo que é o fator de sustentabilidade, ou seja, qual é a longevidade. Pronto. E como introduziram a ideia do fator de sustentabilidade, as pessoas dizem, isto está tudo seguro. Pois. Está seguro se ele não ganhar nada. Pois. Se ele não lhe der nada, fica totalmente seguro. E há uma certeza que pode ter, vai trabalhar mais. Até Isso vai-te ajudar aos teus programas que andam sobre a literacia financeira. Porque o segredo, se as pessoas querem, porque as pessoas têm que parar e pensar mesmo nisto seriamente. Porque se nós nos reformamos aos 65 anos, 66, e vamos viver mais 20 ou 30, no mínimo, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que deixar de consumir e poupar para fazer face a isso. Aliás, o pé de meia chama-se poupar para investir. Pronto. Ora, este buraco tem uma solução logo à partida. Quer dizer à pessoa, olha, tu não podes consumir o que ganhas hoje. Porque quando chegares lá... Não tens. Não tens. Porque eles estão a dizer a tal meia-verdade. Dizem, isto está tudo garantido. Não, está garantido, mas é muito menos. Pois, é isso. Portanto, vão sempre reduzindo comparativamente. Esse é um problema. O outro problema, que eu acho que é o problema mais interessante, e o Carlos tem razão quando diz, cuidado que isto é assumindo que nada se muda. E as projeções são feitas mesmo assim. Peçam aos governos e dizem, façam lá as projeções, assumindo que vocês não fazem nada. Pois. O que é que eles podem fazer para tornar isto tudo diferente? Podem, por exemplo, alterar o padrão da economia. De repente, nós temos de tornar uma economia de muito maior produtividade. Podem, por exemplo, o caso japonês é um caso interessante. Os japoneses não crescem, o caso japonês está muito estudado. Não cresce há muito tempo porque tem uma população envelhecida. Então, por onde é que a economia japonesa... O que é que a economia japonesa fez para resolver? Foram os primeiros a entrar na robotização. Porque perceberam que para manter o mesmo PIB, como não tinham pessoas e são uma sociedade muito fechada, não gosta de imigrantes, então, o que é que fizeram? Voltaram-se para a robotização. Portanto, um dos segredos é aparecer um governo, ou aparecerem governos mais liberais que digam assim, meus senhores, vocês querem receber mais pensões, é muito simples. Temos que começar a ter mais produtividade. Significa mais concorrência, mais capital por trabalhador, muda completamente o padrão da economia. Se continuarem com o padrão igualzinho, ou seja, e o que é interessante ver, estava a ler o relatório e estava a pensar para mim, isto no caso português vai bater certo, porque não vai provavelmente acontecer mesmo nada. Ou seja, esse é que é o tema. O tema é, nós estamos a falar de uma coisa que depois no limite, e depois as pessoas perguntam, então e de repente, porquê é que nós começámos a ter imigrantes? Imigrantes, porquê é que ficaram a entrar? Porque aquele número ali demonstra, então se havia 30 idosos por 100 jovens, hoje há 180, quem é que vai trabalhar? Pois. É que não é o problema dizer, não, as pessoas não querem trabalhar, não existem pessoas para trabalhar. É por isso é por isso que dizia o Joaquim Aguiar que Portugal não tem revoluções, é só velhos. Né? Os velhos não fazem revoluções. Portanto, o que é interessante ver nisto é que a política tem que, por isso é que eu acho que este estudo é um estudo interessante, porque obriga que, de repente, nós pensamos numa coisa muito simples. As pessoas, individualmente, cada um, se calhar, diga, se calhar tenho que começar a poupar mais para a minha reforma. Se não o fizer, também não tem problema, porque vais receber reforma, mas vai ser muito menos. Mas não venhas depois dizer que é uma miséria a reforma. Vais ser pobre, estás a comprar a tua pobreza. Mas não venham a dizer, que grande miséria, andei a descontar e não recebo. Que é a grande teoria hoje. Que há muita gente hoje que demagogicamente diz assim, andei a descontar a vida toda, descontou pouco, e outros nem sequer descontaram, receberam por baixo da mesa. Há aqui um espectador que põe um ponto interessante que é exatamente uma parte do problema, que ele diz assim, mas depois isto ainda temos os impostos. É que depois pode-se resolver isto de outra forma. É haver menos impostos. Mas para haver menos impostos tem que haver menos despesa pública. Exatamente. Ora, nós não podemos ter sol na eira e chuva na bala, ou seja, nós de repente temos um terremoto e estamos a resolver o terremoto com medidas da treta, não funciona. Portanto, reduz-se a despesa pública, há mais concorrência, há mais abertura e relativamente à política de imigração tem que se pensar ou uma política de, eu diria, mais mecanização, mais tecnologia, mais capital por trabalhador. Aquilo que o Bloco de Esquerda
e o PC e a esquerda mais estatista quer fazer, que é tratar mal o capital. Meus senhores, não se preocupem, os pensionistas, que é melhor votarem nos partidos ao lado, porque se votarem no PC, nos partidos que andam a defender mais impostos... Vão ficar mesmo pobres. Vão ficar pobres, porque o capital não chega, não é suficiente. Ora, as pessoas... Isto é, enfim, há portugueses, assim, o português basicamente resolve os seus temas num período muito curto. Deixa-me lá ver, estou espantado como é que o Rafael Ferreira ainda não veio com uma das suas tiradas habituais. Não sei se virá. Mas onde é que eu queria chegar? Isto agora leva-nos ao que é que está a suceder na política, e isto é uma parte do problema da política. A política não consegue alterar o padrão de consumo das pessoas. Aliás, se vocês ouvirem os debates, se nós ouvirmos os debates das televisões, é a perda do poder de compra. Exatamente. E o problema já não é a perda do poder de compra, é o que é que eu faço com o meu poder de compra. As pessoas não querem ouvir isso, porque querem continuar a consumir e querem ter mais poder de compra. Isso não é possível porque vão ter um problema à frente. Ou, quer dizer, podem fazê-lo. Claro. Não podem depois queixar-se a dizer que as pensões são baixas. Isso depois não é possível. Esse é um problema da política. E o outro é a discussão sobre a imigração, que, sendo uma discussão séria, porque como é uma discussão relativamente social, ou seja, é o impacto social de uma sociedade que de repente recebe uma data de imigrantes, tem que se lembrar o que é que eles estão cá a fazer. Eles basicamente, uma parte significativa deles, está a resolver um problema nosso, que é, não temos filhos, que nós sozinhos não resolvemos. E mais, e temos um outro tema, não sei se vamos ter tempo de falar, que é também complexo, que é, nós temos a competitividade da sociedade portuguesa na economia assenta muito em empresas que requerem muita mão de obra. O caso concreto da construção civil, o caso do turismo, da restauração. Se nós pensarmos os setores de altas produtividades, nós temos que lembrar que há setores ainda de muita baixa produtividade porque requer muita mão de obra. E, portanto, e não é por acaso que é nesses setores que toda a gente está a queixar. Todas as pessoas do turismo, por exemplo, diz faltam pessoas. Então temos de ter imigrantes. Eu nunca mais me esqueço que o ano passado, eu acho que já contei isto no think tank, no Algarve, há um restaurante que eu ia, que era um restaurante muito simples, que tem sempre só peixe grelhado. Portanto, o restaurante é salada montanheira, peixe grelhado e batata à boa. E chego lá e o dono do restaurante pôs um cartaz que dizia assim: abro quando tiver gente para trabalhar. Antes de ir telefone, que eu não sei se à noite o restaurante está aberto ou não. Eu pensei, nunca tinha acontecido. Pois. E pôs o número de telefone em letras garrafais, que era para nós telefonarmos e dizer, então o senhor hoje abre porque eu tenho pessoas para vir trabalhar. Pois. Fantástico. Este é um problema. Quer dizer, ele não faz aquilo porque quer, ele quer ganhar dinheiro todos os dias. Obviamente. Presumo. Vão dizer, este tipo não quer trabalhar, ele quer arranjar pessoas. Mas arranja pessoas, não, o número é este. O número é este, não existem pessoas para isso. Portanto, é um tema que é fascinante, porque se nós aprofundarmos este tema, a discussão política tem que mudar radicalmente. Sim. Carlos, agora, este debate que nós estamos a ter em Portugal, que resulta muito desta contabilidade, destas estatísticas, é o mesmo debate que está a acontecer noutros países da Europa, com uma diferença. Eles fizeram isto mais cedo e estão a ter problemas de integração dos tais imigrantes. E é isso que está a suscitar este debate todo, e é isso que está a pôr a Europa em polvorosa, como se viu nas eleições francesas. E acima de tudo, no nosso caso português, porque este problema de nós termos um saldo migratório positivo no sentido que entram mais pessoas do que saem, é um tema, esse é completamente novo em Portugal. Eu penso que o único período em que nós tivemos um acréscimo populacional significativo em resultado de pessoas que vinham a Portugal foi na altura da descolonização, com os retornados, que Portugal tratou lindamente, mas noutras condições. E, por exemplo, só à parte, um tema que estou a pensar no tema, como é que nós resolvemos temas, por exemplo, como a habitação? Resolveu-se, acima de tudo, com os apoios familiares, que os imigrantes não têm. Ou seja, no tempo em que recebemos todas as pessoas, nossos compatriotas que vieram dos países das ex-colónias,
uma grande parte deles foi acolhido por familiares. E, portanto, outros o Estado encontrou, na altura de uma grande crise de turismo, hotéis e não sei quê. Agora, esta pressão imobiliária que existe, quer queiramos, quer não, nós hoje não conseguimos, porque esse tipo... Agora, um tema que me parece relevante, por exemplo, recentemente um relatório em Inglaterra, que aliás dizia que as últimas vagas de imigrantes não criam efetivamente valor acrescentado no PIB. Porquê? E o Jorge tocou nesse ponto de uma forma muito clara. Porque são vagas de imigrantes para lugares de baixo valor acrescentado. Quer dizer, trazem-no, o acréscimo não é grande. O acréscimo diferencial no PIB, o acréscimo diferencial de competitividade não é grande. É pequeno, sim. Porque são empregos de baixo valor acrescentado. Como é que isto ultrapassa a longo prazo? Não é amanhã. O Jorge também falou nisso. É através da substituição destes empregos de mais baixo valor acrescentado, de maior rotina, por lógicas de automatização, de robotização, etc. Isso está a acontecer em alguns países, por exemplo, em hotéis na China, no Japão, já há serviços de quarto que são robôs que fazem. O robô vai ao elevador, contacta com o elevador, abre a porta, entra, chega ao pé da porta, dá um sinal, lá dentro há o sinal, e a pessoa vem ao quarto e o robô está ali com a comida para as pessoas. Isto vai acontecer. Agora, ainda antes das eleições francesas, eu estive a olhar para os partidos, para os programas dos partidos em Portugal sobre... Este tema é relevantíssimo. É um tema relevantíssimo, é um tema de futuro, é um tema em que todos vão estar... Todos os portugueses vão sofrer com ele se não se fizer nada. Não digo aqueles que estão com pensões em pagamento viverão com estas pensões, seguramente, se não houver problemas. Os novos que vão entrar em termos de períodos de reforma vão seguramente sofrer. O programa do Governo diz basicamente isto. Relativamente ao sistema de pensões, cuja sustentabilidade tem sido questionada, importa evitar a recorrência de debates públicos baseados em mistificações e promover uma discussão esclarecida e serena num contexto de estabilidade e previsibilidade das regras, contribuições e benefícios durante a atual legislatura. Uma análise de uma eventual proposta de caminhos para implementar na legislatura seguinte. Isto é igual a zero. Claro. Isto não é nada. Isto é o que o Governo diz sobre um tema com relevância do problema. Diz mais, mas isto eu resumi. E chuta o problema para a legislatura seguinte. E chuta para a legislatura seguinte. O Partido Socialista aprofundar a trajetória das pensões, em particular os escalões mais baixos. Mas depois, sempre com a lógica de garantia de aumentos mínimos, indexação da atualização de pensões nas mais baixas. Isto significa, quando se atualizam pensões às mais baixas e não se mexe nas mais altas, está-se a criar um imposto sobre as pensões mais altas. É. Isto é um imposto. Isto é uma forma mitigada de criar um imposto adicional sobre quem tem melhores rendimentos. Essas pessoas podem dizer, eu andei a vida toda a descontar, andei a vida toda a contribuir para a Segurança Social, com base nos meus salários que tinham este nível, e agora não me dão uma pensão equivalente, quer dizer que estou a ser tributado na realidade. E diz outra coisa interessante, é contraplafonamento, diz afetar parte das receitas resultantes das novas concessões de autoestradas, é a forma que querem financiar as pensões, após o final das atuais, ou de portagens cobradas pelo próprio Estado, caso se opte pela exploração direta. É mais um imposto, porque se vai aumentar e se vai atribuir as portagens, o custo das autoestradas para as pensões, somos outra vez todos que estamos a pagar. É mais um imposto escondido. Ou seja, o que é que o PS propõe? Impostos escondidos. Quer impostos por pagar menos pensões a quem durante muito tempo descontou mais por ter salários superiores, quer impostos indiretos através de portagem de autoestradas. A Iniciativa Liberal sugere um pilar de capitalização e um regime de plafonamento. É a lógica que permite que cada pessoa passe a ser, isto não se faz de um dia para o outro outra vez, faz-se gradualmente, claro. Cada pessoa passa a ser dona da sua própria pensão. Jorge, não tem necessariamente que reduzir o seu consumo, basta que a contribuição que neste momento desconta passe a ser repartida entre duas componentes. Uma componente que é uma componente pública pura, e outra componente que pode ser também gerida pelo setor público. Não é isso que está em causa. Afetada diretamente à sua própria conta. O Chega diz muito pouco sobre isto, diz que só que vai aumentar a reforma mínima até 1.000 euros. Portanto, efetivamente, talvez aqui a IEL possa ter aqui um caminho um bocadinho mais de olhar o futuro,
Mas os partidos políticos e os políticos não estão a fazer nada sobre isto. Nada, zero. E continuo com a conversa que tu há bocado dizias. Deixa-me acrescentar uma coisa, que o tema da capitalização, porque é que a esquerda não quer a capitalização? A pergunta é, bom, porque há uma ideia que quer transmitir à sociedade que depois o setor privado vai fazer mal a gestão das pensões. Ou seja, como se o setor privado depois acordasse de manhã... Há um campeão dessa conversa que se chama Vieira da Silva. Pronto, vai fazer mal. Mas o tema da capitalização torna-se mais complexo porque individualmente eu até posso gerir a minha pensão, mas coletivamente há um buraco. Claro. Ou seja, mesmo que eu passe a fazer a gestão, o problema é que a dimensão do número de pensionistas versus aqueles que estão a contribuir para as pensões a trabalhar não é suficiente. E não é possível, mesmo que haja capitalização, e que era uma forma, porque se calhar as pessoas percebem isto com coisas concretas. Se o governo dissesse assim, tudo o que tu poupares não pagas IRS, tenho a certeza que havia um conjunto de portugueses, espera, o que é que eu não estou a perceber? Se não houver, tudo o que eu poupar, se tu disseres, do meu ordenado, eu vou poupar 30%. Sobre esses 30% não há IRS. Para todos os portugueses. Os portugueses de repente diziam, se calhar é melhor aproveitar isto. Porque no fundo eu estou a acumular. Em que condições é que posso usar? Podes usar quando tiveres um problema, um acidente, o que for. As pessoas mudam. Só que o modelo de incentivos, e o Carlos tocou no tema das portagens... Não tendo para aí. Camilo, o que é mais grave nisto é que o modelo de incentivos é mistificar o problema. Exatamente. Vamos financiar as pensões com impostos para que as pessoas no dia-a-dia vivam pior, porque têm que pegar nesse dinheiro, entregam aos pensionistas e os pensionistas depois vão ter que pagar impostos quando compram medicamentos e quando vão aos supermercados. A pergunta é, mas o que é que a gente está a fazer? Basicamente, a distribuir dinheiro. É verdade. E reparem, ninguém fala no crescimento. É. O que é preciso discutir é sustentabilidade, impostos... mas isso não era melhor... Há uma instituição que fala, ontem o FMI vai chamar a atenção para isso, mas é o FMI, não é? Não há ninguém... Mas o FMI está fora disso e, portanto, não ganha eleições. Mas o tema do crescimento é fundamental para tudo. Isso aí está fora de questão. Claro. Quer dizer, se nós não crescermos, se o país não crescer, se o país não se envolver... Agora, há um outro tema que é aqui muito relevante, e que também... Este tema da eventual mudança do sistema de pensões... que tem que ser muito gradual e ao longo de, se calhar, décadas, porque se calhar deveria começar com os mais novos. Claro. Os mais novos entram no novo regime. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Os mais novos, o primeiro emprego, passam a entrar num sistema em que pode ser gradual. Claro. Isto leva décadas. Pode acontecer o que tu dizes, perfeitamente. Se o Estado for capaz de reduzir outros custos, claro, pode não acontecer. E, portanto, o problema é o Estado ser capaz, e também nunca vimos o Estado capaz de reduzir outros custos. Aliás, ainda falámos aqui a semana passada, os custos até este ano estão a aumentar 12,5%, claro, que é uma coisa absolutamente estúpida. Este é um tema de França também, não é? E é um tema de Inglaterra, não é? Curiosamente, em Inglaterra vão ganhar os trabalhistas, e em França vão ganhar... Sim, é um tema nascente na Alemanha, é um tema nascente na Alemanha, é um tema nascente nos diversos países. Agora é aqui... É um tema que tem que ser gerido. O problema, outra vez, é sempre o problema da gestão destes períodos. Há um teórico americano que diz que esta década será uma década de transição e de muita convulsão. E a década de 30 será uma década de calmaria. E ele, aliás, tem um livro chamado The Calm After the Storm, que é uma coisa assim. A década dos... Eu gostava de acreditar nisso por uma razão muito simples de egoísmo apenas, porque eu pressuponho que nós, no escalão etário em que estamos, ainda vamos chegar à década de 30. Gostava muito de acreditar nisso, mas não sei. É o que o senhor diz. Estou só a dizer isto. Eu estou a dizer isto também como um desejo e como um sonho. Era bom mesmo. Passamos agora aqui esta turbulência toda e depois temos calmaria. Não sei se o tema da imigração foi o tema fundamental em França. Não sei se o tema da imigração foi o tema fundamental em França. Pode ter sido, pode não ter sido, porque o tema do custo de vida, o tema do aumento do custo de vida é um tema extremamente importante em França. O tema da
das pensões e da idade da reforma. O tema da idade da reforma é um tema... O Macron andou ali com protestos nas ruas a passar a idade da reforma de 60 para 62. Posso tentar resumir o tema francês? Estava a tentar perceber como é que vai ser a disputa da segunda volta. E reparem na expressão, e portanto, como os políticos hoje vivem com soundbite e com aquilo que dizem para captar eleitorado, o que é que diz a Frente Popular e o que é que diz a Frente Popular, a de esquerda. A de esquerda e o Rassemblement Nacional. O que é que diz o Rassemblement Nacional? É engraçado. E percebe-se logo qual é a origem das grandes diferenças. A Frente Popular regressa a 1789 à Revolução Francesa e diz liberdade, fraternidade e igualdade. E a frente, a direita radical diz liberdade, segurança e direito ao trabalho. Agora vejam como é que isto está ligado. Liberdade, obviamente, faz parte de uma sociedade democrática, mas quando diz segurança, sabe que a sociedade está insegura porque ela foi objeto de uma avalanche de pessoas que vieram resolver o problema da demografia e o problema da ocupação de pós-trabalho. Mas são essas pessoas que depois parece que tiram emprego aos outros. Sim, e criam um problema social de inquietação. E criam um problema social. Portanto, e por isso é que o sistema político está mais ou menos bloqueado e entra em impasse. Porque a verdade é que há um tema de segurança, mas a pergunta, a falta de segurança veio de onde? A falta de segurança resultou da necessidade de imigração. Mas quem é que criou a necessidade de imigração? Foram os próprios franceses. Mas a falta de segurança vem mesmo da imigração? Não, a percepção. Exatamente. Sim. A percepção de segurança vem mesmo da imigração. A percepção vem da imigração. Não, e é a percepção sobre o estrangeiro. Ou seja, a pessoa fica mais, parece-lhe que é mais insegura quando olha para o estrangeiro. E, portanto, isto torna tudo muito complexo. E é muito difícil a política descodificar isto. Porque é como se... Isto é mais ou menos um tipo ir ao médico e dizer assim, mas o senhor queixa-se de quê? Epá, eu tenho aqui uma dor. E o médico diz, não, mas espera, que a sua dor resulta de... Você diz isto, aquilo... Nós somos... O sistema político é um sistema, não é só unidades partidas. Sim. E, portanto, os políticos não conseguem resolver o problema sistémico. Porque não conseguem explicar às pessoas que isto é um problema muito mais complexo. E como eles não chegam a acordo para resolver estes grandes problemas... Depois, o que é que acontece? O que nós estamos a assistir, que é a radicalização sob discursos em que ambos têm que ocultar a realidade, de um lado e do outro. Quando eu digo que os políticos da esquerda vêm dizer as pensões são sustentáveis, digo, mas esqueceste de dizer que não vão receber menos. Mas, ao mesmo tempo, vão-se afastando no discurso. Completamente. O que torna impossível qualquer acordo para a reforma da sociedade. Que é o que acontece em França. Que é o que está a acontecer em Portugal. Até certo ponto, porque a verdade é que já se começa a perceber que Macron, na última fase, enfim, nas últimas intervenções, começou a ter um discurso mais securitário e a senhora Le Pen começou a ter um discurso de mais responsabilidade orçamental. Porque é óbvio que, depois de terem o problema para frente, não podem fingir que não é problema. Foi aquilo que aconteceu com a senhora Meloni e tal. Pronto. Que chegou lá com muitas manias e, neste momento, está-se a revelar muito sensata na gestão. Mas eu há bocado ia dizer uma coisa que é, por exemplo, no último relatório do Banco Mundial, sobre os riscos percepcionados em cada país, o primeiro que em França é percepcionado nos inquéritos é economic downturn, portanto, uma recessão económica. Sim. Como em Portugal e como em Espanha, tenho aqui só estes 3 países. O segundo é justamente o tema da erosão da coesão social. O tema das reformas, o tema da segurança, tudo isso é um tema da erosão da coesão social. A verdade é que falamos muito em globalização, falamos muito destas coisas todas. A globalização é um fenómeno importantíssimo e é um fenómeno que criou, já sabemos aqui, já vimos aqui, todo um conjunto de pessoas que são desfavorecidas, abandonadas, etc. E cria muito esta tendência, esta polarização social em todo o mundo, resulta em grande parte das consequências da abertura total dos mercados.
O problema é como é que os políticos, esta é que é a questão fundamental, nós não podemos dizer, quer dizer, vou dar um exemplo, o PS quando viu que não conseguia resolver o tema da habitação, de repente começou a dizer que era um tema europeu. Não era europeu, passou a ser europeu. Isto é um tema que é da Europa toda. Esta é a forma mais fácil que os políticos utilizam. O problema da habitação é a mesma coisa. Não estou a falar da habitação. Quando o PS viu, não conseguia... A conversa é toda, nem é um problema português. É um problema claro que pode ser um problema europeu. O problema não está aí. Claro. O problema da globalização, a globalização cria problemas, cria oportunidades, cria ameaças. A questão fundamental, e é o que nos interessa aqui, e é o que me interessa, é saber como é que no nosso país nós gerimos isso. Eu não estou aqui para atacar... Não estou aqui para atacar a política do Macron ou da senhora Le Pen. É problema dos franceses. Sim. Eu estou aqui para analisar como é que o meu governo, que me afeta aqui todos os dias, gera os problemas que a globalização coloca. Como é que o meu governo gera os temas da imigração, deste novo problema. Como é que o meu governo gera, por exemplo, como aqui há dias nos dizia uma pessoa que na vida da República há uma série de pessoas que às vezes ficam assustadas de passar porque têm alguma percepção de insegurança relacionado com pessoas sem abrigo de um lado os imigrantes do outro. Este é um tema, isto não é o problema da globalização. O problema aqui não é a globalização, é a forma como os nossos governos resolvem ou não resolvem isto. Sim. E o que nos interessa ver é como é que os nossos governos resolvem. Como é que os nossos governos têm tratado dos temas da globalização? Nada, zero. Apesar de tudo, a globalização tem muitas vantagens. Por exemplo, as nossas exportações cresceram em 10 anos de 20% para 50% do PIB. Não seria possível se não existisse abertura completa de mercados. Portanto, a globalização traz muitas oportunidades e traz muitas ameaças. O nosso problema é, nós não vamos culpar a globalização. Se há problemas que são concretizados, se há problemas que se manifestam em questões importantes do nosso país, a culpa é dos nossos governos, porque não são capazes de enfrentar esses temas e tratar deles de uma forma correta. Por questões várias. Se calhar porque não se querem expor, se calhar porque não têm coragem, se calhar porque nem sabem fazer. Se calhar porque estão permanentemente preocupados como falamos muitas vezes, com os seus interesses mesquinhos, individuais e de grupo. Se calhar porque estão preocupados com as suas monarquias republicanas, que é no fundo como os governos hoje atuam muito, é este que é o chefe daquilo que é filho do outro e o outro. E quando digo isto não é por acaso, quer dizer, agora por exemplo foi eleito presidente do PS dos Açores, o filho do antigo presidente, a senhora que é agora vai ser ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, é filha do antigo primeiro-ministro daquele país, o senhor que é atual presidente do Conselho da Europa é filho também de um outro que era comissário europeu. Quer dizer, andamos neste grupo. Agora, a questão principal é como é que cada um dos países gera isto. Voltando à França, aparentemente o Macron por isso simplesmente não geriu. Aparentemente o Macron, por isso simplesmente, fez tudo ao contrário. Se calhar pensava que o país se ia desenvolver com as políticas dele, não desenvolveu. Eu tinha uma explicação diferente. Ele chegou lá com preocupações de reforma. Começou logo a perceber quais eram os bloqueios da sociedade francesa e deixou-se congelar. Camilo, o que temos hoje... E da primeira vez que ele tenta contrariar isso, que foi na questão das pensões, que levou com os protestos nas ruas. E reparem, estamos a falar de uma situação gravíssima, porque a França passou de uma ideia de reforma de 60 anos... para 62 em 2030, nem sequer é para agora. Não, 64 é 2030, 62 penso atualmente. Sim, exatamente. 60 para 62 e 64 é 2030. Portanto, uma coisa, nós temos 66 a 7 meses, não é? E depois, de uma forma que essa sim é completamente demagógica, que era o partido o partido de Le Pen, porque é a senhora Le Pen, sim, a Le Pen. Que era o partido que era a esquerda, querem reverter isso, porque acham que 62 anos ou 64 é muito, querem reverter, querem para já manter os 62 e acabar com os 64 e permitir que desde já quem começou a descontar antes dos 20 anos passe já para 60 anos, portanto querem reverter isso. Ou seja, as políticas que são propostas são completamente irrealistas. Agora, há uma coisa que é clara, há muita gente em França, como em Portugal, que tem sido prejudicada com estes movimentos, que tem sido deixada de lado,
que tem sido desfavorecida. As pessoas do Alentejo estão lá. Quer dizer, é a globalização que prejudica os alentejanos nas aldeias com 400 habitantes. Não, é a falta de ação do governo. Política. É a falta de ação política daqui. Agora, vem-me dizer, porque a globalização existe, as pessoas vêm do campo para a cidade. Não, o governo é que tem que tomar alguma decisão que corrija este tipo de movimentos. E, portanto, temos no Algarve, o Algarve é abandonado, foi abandonado. Jorge, o Alentejo foi abandonado. Esta conversa de França, por exemplo, tem impacto entre nós. E agora aqui a questão é, de que forma é que nós vamos, nas próximas semanas, gerir, ou como é que vamos gerir os nossos dossiês políticos à sombra daquilo que está a acontecer em França? Deixa-me pegar no assunto que eu julgo que enquadra, é um assunto político que enquadra nesta nossa conversa sobre a demografia, a política e a forma como o sistema político reage aos desafios. Uma pergunta que nós temos que fazer é: porque é que um comunista agora vota no Chega? Qual é a razão? E admito que a pessoa tem as suas razões no momento em que vota no Partido Comunista e tem as suas razões no momento em que vota no Chega. Mas o que é comum a essa pessoa? Uma das coisas que é comum é a ideia que há uma classe dirigente, seja ela qual for, que não lhe permite que ele tenha um nível de vida melhor, e é uma pessoa que está a sofrer uma injustiça social. No fundo, a esquerda o que diz é que o capitalismo é uma exploração da classe trabalhadora. Sim. À direita, como é que isto se faz? À direita faz de forma diferente, que é as elites estão preocupadas em si e não se preocupam com o cidadão comum. Ora, esse comunista, que no momento em que era comunista, o que dizia era que por ser trabalhador estava a ser objeto de injustiça, ele hoje vê o problema de outra forma, diz: eu por ser cidadão no Alentejo, sem condições de emprego, sem perspectiva de futuro e com uma imigração que me cria aqui uma instabilidade, as elites não estão a perceber o problema. O que é que aconteceu no entretanto? O sistema político deixou que esse número de pessoas crescesse. Há um conjunto de pessoas, ou seja, não é, as pessoas estão as mesmas, mudaram a sua percepção das coisas porque a realidade também mudou. Sim. Mas a característica comum, que eles dizem a todos: os políticos não estão a ver o que se passa na Terra. Exatamente. Ora, isso é trazer o povo para a decisão política. E aí por isso aparece o movimento populista. O movimento populista, a característica número 1, é dizer que é melhor devolvermos ao cidadão comum as decisões políticas. Ora, em França, quando Le Pen diz liberdade, segurança e direito ao trabalho, é provavelmente o que o cidadão comum está a pensar. Sim, porque ela não vai buscar o slogan. Agora, isto esbarra com o quê, Camilo? Esbarra que há um conjunto de pessoas em que, se calhar, o tema do trabalho não é tão grave assim para ele. São aquelas pessoas que vivem num sistema que funciona normalmente. Para as pessoas perceberem, em Lisboa, todas as pessoas que estão no setor da hotelaria e do turismo estão muito melhor, porque foi o setor que cresceu muito, tudo subiu, o rendimento daquela gente toda. Mas o que é que aconteceu? Vieram muitos imigrantes trabalhar para esse setor, que criaram uma nova situação. Então, o que é que as pessoas veem? Há um conjunto de setores e de pessoas que está bem. Então, o que é que dizem? As elites não estão a perceber o problema. E então o sistema político fica entalado entre duas realidades. Uma é a realidade dos que estão instalados e que vivem com a economia como ela é. E os outros que sofrem com as alterações da economia, mas que também não têm a solução. Em França, e por isso é que a França é um teste brutal para a política europeia. Vai ser um teste brutal.
Porque a característica dos movimentos nacionalistas, e que obviamente vão gerar um trabalho adicional ao Sr. António Costa, ao Dr. António Costa, não é que ele tenha muito relevância para isso, mas provavelmente quando tiver que fazer as agendas do Conselho Europeu vai ter que pensar duas vezes, é que os movimentos nacionalistas vão trazer para a agenda europeia o problema de cada nação. Não são movimentos que, pela sua característica, queiram federar problemas. Sim, sim. Eles querem ver os seus problemas resolvidos. E, portanto, a França vem trazer um conjunto de problemas, a Itália vai trazer um conjunto de problemas e a Alemanha vai trazer outros problemas. Portanto, a política europeia, o grande problema da França para a política europeia é que é claramente um recuo da consolidação do projeto europeu. É. Nós não, ou seja, não há possibilidade de pensar que a senhora Le Pen chega ao pé do Conselho, a senhora Le Pen ou o senhor Bardella, chegue lá, e se for a Primeiro-Ministro, e vai dizer, meus senhores, nós temos que aprofundar a Europa. Porque isso não, porque a raiz dele Sim, até são os franceses. A agenda é a nacionalização. Pronto. E por isso é que se diz qual é a grande diferença entre patriotismo e nacionalismo. Patriotismo, eu gosto dos meus. Nacionalismo, não gosto dos outros. Pois. E isto é o que são os movimentos. Que é aquilo que está neste momento a crescer na Europa, em França, na Alemanha, em Itália, em Espanha, em Portugal. Que não tem solução fácil, Camilo, porque a economia que nos suporta é uma economia que precisa de imigrantes. Pois. Por mais voltas que nós possamos dar, até posso dizer, bom, no limite, vamos voltar às origens. Mas a pergunta é, eu não posso ser político, não posso ter só... Eu digo-te uma parte da verdade. Eu não posso correr com aquelas pessoas, eu preciso delas. Mas eu não vou precisar, posso admitir isso. Mas tenho que reconhecer que até o seu rendimento vai cair. Pois. Porquê? Porque aquelas pessoas estão a fazer PIB, quer queiram, quer não. O melhor exemplo, porque depois aqui um espectador diz uma coisa interessante, que é uma lógica que é óbvio, que é uma lógica racional do ponto de vista individual. Porquê é que não aumentam os salários para levar as pessoas a não ir embora e a trabalhar mais? Uhum. Ele tem que perceber que não há pessoas. É. Não é um problema só do salário. Sim, sim. Eles até podem aumentar os salários, mas a pergunta é, e onde é que estão essas pessoas? Até onde é que vão os salários? E depois há outro problema, Jorge. Se os salários subirem na proporção de vida, esse consumidor vai começar a dizer, eu já não consigo pagar isto, isso é só para ricos. Claro. Ou então para gente que vem passar férias para Portugal. Exatamente. Temos sempre esse problema. E porquê é que os lisboetas estão a ficar... Esse é um problema do tipo de economia que nós temos. Claro. Não se paga mais porque a nossa economia não permite pagar mais. Não se paga mais porque nós não temos indústrias, setores, segmentos... Que é isto que os lisboetas estão a sentir agora. Eu já não consigo pagar uma renda, eu já não consigo ir a um restaurante onde eu comia por 5 euros de uma tasca qualquer na Alfama ou Bairro Alto e agora já só pago preços europeus. São estes problemas. A maneira mais fácil de explicar isso às pessoas, eu trabalhei com o setor turístico e é importante as pessoas perceberem, que é, quando uma empresa portuguesa exporta, eu não sei o valor do que ele exportou porque é o outro que está a consumir. Mas quando é um alemão a vir passar férias em Portugal, acontece a mesma coisa. É o alemão que está a consumir, não somos nós. Claro. É o dinheiro dele. Sim, sim. E o dinheiro dele é muito mais valioso que o nosso. Claro. E, portanto, nós ficamos horrorizados porque não podemos ir ao restaurante... Gastar o mesmo que ele gasta. Mas também é verdade, quando exportamos para a Alemanha e exportamos mais caro, é porque os alemães conseguem comprar, porque em Portugal já ninguém comprava. Portanto, o problema está nestas disfunções todas, e que o sistema político não consegue esclarecer, porque eu, quando penso nisto, dizem, primeiro, eleições de 4 em 4 anos. Depois, as maiorias nunca são claras. Depois, a luta política é feita por meias verdades e grandes mentiras. Todos eles querem resolver o problema do momento e dizer, pá, mas isto é uma coisa muito mais complicada. Mas agora, já por falar nisso precisamente, e era o último tema que eu queria trazer à conversa hoje, isto leva-nos ao artigo do professor Cavaco Silva do Expresso. Claro. Tu leste o artigo. Claro. E porque é que eu pensei porque é que o professor Cavaco Silva faz o artigo. Uma hipótese que eu pus é, ele quer reeditar o que não conseguiu com Pedro Passos Coelho e António José Seguro, que era chegar sem acordo. O acordo.
para aproveitar o que a Troika tinha trazido e não entrarem na guerra. E esse é o crime de lesa majestade de António Costa, quando diz reverter. Atrasou-nos. Agora estamos a pagar num governo minoritário de Montenegro que não tem culpa também do que se passou, mas que se vê impedido de fazer uma política mais agressiva, porque quando foi feita por Passos Coelho apareceu um PS a dizer vamos reverter. E isso torna-o muito mais, como é que é de explicar, mais prisioneiro. Ficou preso. E achas que Cavaco percebeu o perigo e por isso é que agora está a tentar fazer? E o professor Cavaco, ao ter feito isso, o que ele está a querer dizer, ele está no fundo a querer clarificar o sistema político. Sim. Está a dizer, ao PS, vocês organizem-se, porque se não houver maioria nas eleições seguintes, porque havendo eleições, na verdade, muitos portugueses vão se questionar a forma como votaram nas anteriores, porque vão dizer assim, para ler uma coisa, mas então, se para resolver isto é preciso que haja uma maioria, então se calhar eu vou dar os votos a quem está predisposto a criar essa maioria. Não vamos fazer como se nada fosse problema nenhum, então vamos continuar todos a mesma. E esse é um stress test ao sistema. Macron, vamos lá ver, Macron, e eu acho que a coragem política tem valor. Eu acho que, contrariamente ao que dizem, acho que Macron não foi oportunista. Ele percebeu que era preciso clarificar por onde é que a França quer ir agora. E disse, vai haver eleições, se isto é um problema, então nós vamos enfrentá-lo. E vão ter que o enfrentar. E o enfrentar pode ser mesmo, vamos lá ver, a ostracização da Frente Nacional, mas vai criar uma obrigação, porque não pode ser só oposição pela oposição, porque se for assim, os franceses vão dizer, então para que é que votamos todos em vocês e vocês não chegam a acordo para resolver o problema dos franceses? Quer dizer, eu vou votar na Frente Popular, eu vou votar o Macron vai votar também junto à Frente Popular e no final do dia eles não resolvem o problema, vão continuar com as mesmas guerras? Não podem. Portanto, o sistema político entrou em tensão, porque tem que resolver o problema, porque as pessoas olham para o problema como ele é, e dizem, espera aí, eu votei em Le Pen porque aqueles não ouvem o meu problema, mas aqueles juntaram-se todos para dizer que vão resolver o problema de todos nós, então resolvam. Não, agora cada um, isto foi só para a Le Pen não chegar ao poder, foi só uma brincadeira, estamos aqui a brincar as eleições. Assim. Agora a Le Pen não pode chegar ao poder, juntamos. E a pergunta que é, então resolve o problema. E eu acho que o Cavaco Silva está no mesmo caminho. Dizia, mas não é possível. Se o PS vota de uma maneira, o Chega vota de outra, o governo quer ir em frente, um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita, dizer, para lá aí. Então vamos juntar e organizem-se. E eu acho que isto é um bom teste à política portuguesa. E é tão verdade o que ele está a dizer que ninguém disse nada. Quer dizer, houve uma senhora que disse, não foi, Carlos? Que foi Quem é que foi? Foi a Alexandra Leitão. Disse que ele estava a ser antidemocrático. Exatamente, que dizia, porque ele dizia assim, mas o professor Cavaco Silva quer o quê? Fazer acordos de regime, ou seja, acordos... Ela não tem resposta. Pois, claro que ela não tem resposta. E ela diz que isto é negar a democracia. Quer dizer, isto é uma coisa... Mas eu acho que tu tocaste um pouco nesse tema. Eu acho que o Macron, eu costumo dizer que eu vivi o 25 de Abril, tenho pena que o Partido Comunista não tenha ficado no poder depois do 25 de Abril, 2 anos ou 3. Destruiu o país, mas saía, nunca mais ninguém se lembrava daquele tipo de Não sei sistemas. se saía. Saía porque saíram todos, acabaram todos. E eu tenho para mim um bocadinho a teoria da vacina, no caso do Macron. Porque o Macron necessariamente sabia que ia perder as... É impossível marcar eleições para dia 15 dias, depois de ter aquela derrota nas eleições europeias... E marcar eleições... Então estava a contar com o efeito, desculpem a expressão, cagaço. Camilo, falámos nisso... As pessoas assustam-se. Camilo, falámos nisso, mas eu hoje já... Por exemplo, eu tenho aqui uma coisa que saiu no Financial Times. Não, alguém me mandou isto no Financial Times. O Macron, o partido do Macron só tem 27% ou 28%, acima dos outros partidos, na upper middle class, portanto, na classe média alta e na classe alta. O resto está abaixo de todos. É impossível. Como? É os instalados. É os instalados. Portanto, o Macron, teoricamente, a percepção em França é que ele gera para os bem instalados na vida.
é impossível ele não ter essa percepção. Claro que tem. E ele tem a percepção clara de que o partido do Rassemblement Nacional, a Frente Nacional, a União Nacional, tem estado permanentemente a subir, permanentemente ali a bordejar o poder. De tal forma que tem ganho nas últimas eleições europeias, tem ganho sempre. E só não tem ganho mais posições nas legislativas devido àquela lógica da segunda volta, porque a segunda volta é um voto útil, normalmente tem menos. Sim. Eu, honestamente, se calhar estou a ser ingênuo, eu acho que o Macron, que disse sempre, vou lá ficar mais 2 anos, eu acho que o Macron achou que era oportuno deixar que o partido de Le Pen fosse ao poder e daqui a 2 anos ver o que é que resulta. Eu, para mim, tenho para mim a teoria da vacina. Pois olha, a minha teoria da vacina é que ela falha sempre. É só olhar para Portugal e perceberes que os portugueses tiveram um período muito difícil com a Troika e eu pensei assim, vão aprender desta vez. Não aprenderam. E é isso, eu acho que é isso que ele está à espera. Eu acho que é, porque ele sentiu que acho que vai ter uma desilusão. Não é agora. Ele está à espera disso daqui a 2 anos. Ele está à espera que em 2 anos... Quer dizer, porque efetivamente as propostas que são feitas são propostas, quer dizer, a forma que o partido da senhora Le Pen propõe de recolher receitas para aquelas custos que são coisas completamente absurdas que eu nem sequer vou aqui ler. Não interessa. Eu acho que o que ele fez, acho eu, pode ser uma teoria da conspiração estúpida, mas acho eu, é vacina. Vamos deixar aquela gente governar e vamos ver se ele não vai nomear o Primeiro-Ministro. Vamos deixá-los governar, eu estou aqui a ver, e eles vão se enterrar porque não vão resolver os problemas, nem da imigração, nem nada, e não vão resolver. Sobre Portugal, quer dizer, e sobre o governo do PS e sobre o professor Cavaco. Lá ver, o PS fez uma coisa e o Jorge diz que o professor Cavaco tem como objetivo voltar a querer aquela ligação do PS com o PS como um grande bloco central. Como um grande bloco central. Ele está a ver França, não é? Ele está a ver França em que o grande bloco central desapareceu. E ele está a ver em Portugal o grande bloco central também desaparecer, até porque o PS hoje não está no bloco central. O poder dentro do PS está encostado à esquerda. No PS há muita gente que quereria mais uma lógica de bloco central. Não, mas é social-democrata. Como eu quando digo, não é bloco... O bloco social-democrata, que tem componentes no PS e tem componentes no PSD. As componentes do PS do bloco social-democrata estão afastadas. Não. Mas também, atenção, Jorge, são componentes históricas e muito fechadas. As componentes do PS, que são social-democratas, são históricas, fechadas e são componentes muito corporativas. Sim. Nunca souberam sair daquele nível de, eu diria, quase compadrios de se protegerem todos uns aos outros. E agora também estão a ver que estão fora. Eu acho que o professor Cavaco alertou para este perigo. Estou de algum modo de acordo contigo, ele alertou para este perigo. Atenção, se vocês não se entenderem, se vocês não conseguirem entender-se para temas estruturantes do país, corre o risco de ser destruídos. Mas a mais, eu acho que o artigo dele é mais importante para o PS que para o PSD. Completamente. Eu acho que é mais... E Alexandre Leitão viu completamente ao contrário. Mas eu acho que ela viu. Não viu. Também tens razão. É a tese do Jorge. Eu acho que ela não tem resposta e apareceu com aquela estupidez. Não. Ela viu claramente que aquele artigo é um grande alerta para o próprio PS e ela está naquele lado do PS que era a ligação completa à esquerda. Sim. E sendo com aquele artigo... põe em causa a estratégia. Eu vou ser mais violento com a Alexandre Leitão. Há uma coisa que ela sabe e que obviamente não pode dizer, é que se houvesse eleições o PS ainda perdia mais. Provavelmente. Mas o que está a fazer, porque a tese do PS é sempre a mesma, o que querem fazer é haver eleições para depois pedirem ao PSD se tiverem por cima, porque o PS não quer governar é com o PSD por cima, porque o Bloco Central, as pessoas não esquecem-se disto, de onde é que vem esta raiva, se quisermos, social-democrata, que convive nos dois partidos, mas que vem do lado do PSD. É que quem deu a mão ao PS foi o PSD, com Mota Pinto. Mas sempre o PS por cima.
Aliás, aquela tese famosa que é não se pode governar sem o PS. Sem o PS. Que é o Partido de Jorneiro. E ele sabe que hoje não consegue ter a maioria relativamente à AD. Verdade. E por isso, mas vai querer as eleições, se houver aqui uma crise política qualquer, se tiverem a perspectiva que vão ganhar, vai querer eleições para depois ir pedir ao PSD, venham-me lá ajudar. Ora, o professor Cavaco, que é muito mais rápido, diz, não, é melhor a gente já dizer isto, que é para as pessoas não terem... E o professor Cavaco falou numa outra coisa, Carlos, que eu acho que... desculpa ter interrompido, que é... Eu acho que ele fala numa lógica muito economista, porque ele começa o artigo a falar no rendimento e nos próximos 10 anos e nas reformas. Ele está a dizer assim, mas se a política não ajudar a economia, como é que isto se resolve? É verdade. Ele começa até a pôr a coisa um bocadinho... Mas a Alexandra Leitão falou nas duas partes do texto. E ela falou, a primeira parte é técnica, a segunda parte é política. Eu acho que aquela parte técnica que o professor Cavaco ali coloca... É por causa da outra, não é? É para não dizer que está a ser político. Ele não gosta de ser político. Ele diz sempre que nunca foi político e ele teve, não sei, dezenas de anos na política. Eu acho que aquela parte inicial, em que ele podia só dizer o país tem que se desenvolver e por isso temos estes cenários, eu acho que é um cenário ali só para ele não dizer que não é político. Só uma nota, o que é hoje muito diferente... Temos que fechar Camilo, só para acabar, 10 segundos, diz-se sempre que o Bloco Central, ou o Bloco mais social-democrata, se tu quiseres, a acontecer algures, vai sempre beneficiar os extremos. Disse sempre isso no passado. Hoje há uma realidade diferente. É que a esquerda já não tem extremos. Ou seja, toda a esquerda, ou é extrema-esquerda ou não. Não existe esquerda hoje à esquerda do PS. Sim. À esquerda do PS, eu acho que não existe. É um mero resíduo. E tenho seríssimas dúvidas que qualquer lógica de maior ligação da zona mais social-democrata do PS com o PSD pudesse fazer crescer aquela esquerda. Até porque, eu também voltando da França, quem é que está a ganhar com os mais desfavorecidos e a classe trabalhadora? Falaste há bocado nisso. Os partidos da direita. Ou seja, os partidos da direita hoje estão a captar aquilo que eram as fontes de crescimento da esquerda. A esquerda radical. Mas há um tema que eu acho que, enfim... Temos que acabar, não saímos daqui. Que vale a pena só para... Do caso do Luís Montenegro. E que acho que é muito útil para as pessoas perceberem o que é que acho que pode estar a passar na política portuguesa. Luís Montenegro, ao centrar a sua política mais numa social-democracia e numa preocupação, se quisermos, de nós não somos aquilo que o PS andou a dizer que nós éramos quando foi no tempo da Troika, mas ao mesmo tempo os problemas do país serem resolvidos só à direita, e à direita é a direita, se quisermos, do Chega securitária e a direita liberal da iniciativa liberal, ele está a construir, implicitamente, uma frente para governar o país de forma simples, porque, de repente, o PS e a esquerda ficam vazios. Porque se tu tens um social-democrata como primeiro-ministro, que absorve ideias liberais e, ao mesmo tempo, percebe as preocupações que resultam da agenda do Chega, ele, de repente, ocupa um espaço enorme. Claro que já sabemos, cometeu o erro das linhas vermelhas, nossa opinião, aquilo tudo. Mas, na prática, é isso que está a assustar o Alexandre Leitão e o Pedro Santos. E por isso, Jorge, o António Costa fez uma coisa, e foi o António Costa que fez, foi esta clivagem entre esquerda e direita. E mesmo que o Luís Montenegro hoje diga que é, ou quer dizer que não é direita como o Chega, ou não sei, e que é social-democrata, e que ele quer ir buscar aquela corrente de pessoas que são mais sociais-democratas e que votam no PS. Deixa-me dizer mais uma coisa, agora é para o António Costa, uma ferrada no António Costa, que é bom sempre dar. António Costa, quando chegar ao Conselho Europeu e começar a debitar discurso sobre a organização da Europa, vai ter que explicar uma coisa. Porque é que lá no seu país o seu presidente, o seu partido, não dá a mão ao Montenegro? Se nós aqui em França estamos todos juntos, porque é que não dá a mão?
Que é uma coisa que se compreende pouco lá em França. Vamos mandar o think tank de hoje para o presidente francês, para os outros primeiros ministros europeus, que é para colocarem esta questão a António Costa. Chegamos ao final do think tank desta semana, voltamos na próxima terça-feira às 17h30, mas antes de irmos embora, quero lembrar que o canal Acordo Dinheiro tem várias parcerias, é com a Prozis, que é a principal, com a beltseguros.pt, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Diesel e Data. Fique bem, eu e você encontramos amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.